Querido, abra a sua Bíblia em Lucas no capítulo 18. Versículo 18 ao 23, o tema da nossa mensagem é: como uma criança. É assim que se herda a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 23. Abra a sua Bíblia. Você que está em casa acompanhando através da live, abra a sua Bíblia também. Meu amado, é importante que você fique com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra de Deus. Hoje eu estou com a voz, parece, está começando a falhar, então eu conto com a compreensão dos irmãos, vou falar um pouco mais baixo, como de costume. E também a nossa mensagem hoje vai ser um pouco diferente. Normalmente eu trago tópicos, hoje nós vamos seguir o texto e expor o texto versículo por versículo, por isso é importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar aí nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eu não tenho nada para oferecer, Pai, e nós nada temos, mas cremos que diante de nós está a Tua palavra viva e eficaz. Cremos que quando a Tua palavra é exposta com fidelidade, no poder do Espírito Santo, o Senhor verdadeiramente fala com a Tua igreja, e essa é a expectativa do nosso coração nessa noite, Pai, ouvir a Tua voz. E não há esperança para nós, a não ser que o Senhor abra os céus, derrame o Teu Espírito nesse lugar, e fale em cada coração, e mude a nossa vida, pelo poder da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Querido irmão, existem algumas perguntas que todo ser humano, em algum momento da vida, costuma fazer. Alguns se perguntam: o que eu preciso fazer para ser bem-sucedido? O que eu preciso fazer para alcançar o sucesso, para ser reconhecido, para ser admirado? Outros perguntam: o que eu devo fazer para enriquecer? O que eu devo fazer para conquistar bens, estabilidade e conforto? E meu amado, não é difícil perceber que são exatamente essas perguntas que movem o mundo. Basta você olhar as prateleiras das livrarias, ou você olhar a lista dos livros mais vendidos, e você vai perceber que os títulos mais procurados são livros que prometem respostas para essas questões, para essas perguntas que eu acabei de fazer. Os livros que prometem essas respostas são os mais procurados.
São livros do tipo Os 7 Passos para uma Vida Bem-Sucedida, ou Os 3 Segredos para a Riqueza, ou Como Conquistar Tudo o que o seu coração deseja. E é óbvio que livros assim vendem muito, porque todos querem saber como alcançar o sucesso, a prosperidade, a realização material. Todo mundo quer saber. E o interessante nesse texto que nós acabamos de ler, é que esse homem que foi citado aqui, ele já tinha tudo isso. Essa passagem é relatada pelos 3 evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos. E quando nós olhamos para esses 3 evangelistas, esse desconhecido citado aqui nessa passagem, nós não sabemos o nome dele, mas nós sabemos que ele é jovem, ele é rico, e ele é um homem de posição importante. Talvez ele tinha um cargo importante na sinagoga local, mas perceba, querido irmão, que ele tem tudo aquilo que normalmente o ser humano passa a vida inteira correndo atrás. Alguns passam a vida correndo atrás da riqueza e do sucesso, e quando finalmente alcançam a riqueza e o sucesso, eles já não têm mais o vigor da juventude para usufruir de todo o seu dinheiro e a sua fama. Mas aqui nós estamos diante de um homem que tem riqueza, tem fama, tem sucesso, e é também jovem, ou seja, ele tem o vigor da juventude para desfrutar de todo o seu dinheiro e de toda a sua fama. Todavia, perceba que, apesar de ter tudo isso, tem algo que inquieta o coração desse homem. Querido irmão, alguns poderiam pensar: olha, se eu tivesse riqueza, sucesso e fama, eu estaria tranquilo, eu não preciso de mais nada. Esse homem tem tudo isso, mas ele está inquieto, profundamente inquieto. Tem algo na sua alma que o incomoda. Tem algo que ele deseja saber. Ele quer saber o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. E toda essa passagem aqui gira exatamente em torno dessa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é infinitamente mais importante do que qualquer outra pergunta que a gente possa fazer. A pergunta mais importante não é como ficar rico ou como ter sucesso, mas a pergunta mais importante é essa: o que fazer para herdar a vida eterna? E quando nós olhamos não somente para essa passagem, mas para toda a Escritura Sagrada, fica claro para nós que a vida eterna é um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus, e a vida eterna não pode ser conquistada pelo esforço humano. Essa verdade fica clara em toda a Escritura, mas ela fica clara para nós exatamente na sessão anterior à passagem que nós acabamos de ler. Do versículo 15 ao 17, o Senhor Jesus fala sobre as crianças. Volte seus olhos aí para o versículo 17, por gentileza. Jesus diz assim, acompanhe aí comigo, versículo 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como o que, irmãos? Criança, de maneira alguma entrará nele. Portanto, hoje, no dia das crianças, nós vamos entender que para herdar a vida eterna tem que ser como uma criança. Daí o tema da nossa meditação, como uma criança. É assim que se herda a vida eterna. Agora, o que isso significa? Alguns dizem, olha, é porque a criança é inocente, não tem pecado. Não é isso que o texto nos diz. A ideia aqui de ser como uma criança é a ideia de ser totalmente dependente do pai. Quem tem filho pequeno sabe, irmãos,
o menino é completamente dependente do pai e da mãe. Para herdar a vida eterna, só tem um jeito: depender completamente do pai. Uma criança não atravessa a rua sozinha. Uma criança precisa segurar nas mãos do pai e confiar que ele a levará segura para o outro lado. É isso que esse texto vai nos mostrar, e é interessante que Jesus mostra aqui, primeiro até o versículo 17, que o reino é recebido como uma criança, e logo em seguida, na passagem que nós acabamos de ler, aparece um homem tentando conquistar a salvação por meio das suas obras, e Jesus vai tentar explicar para ele, que ele não pode conquistar, precisa ser como uma criança. Vejamos então o texto, olha comigo aí o versículo 18, certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, esse rapaz, ele se dirige a Jesus, e ele usa essa expressão: bom mestre, me diga, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E querido, esse homem aqui, ele conhecia o conceito de vida eterna, porque o conceito de vida eterna tem origem no Antigo Testamento, e ele conhecia o Antigo Testamento. Por exemplo, em Daniel, no capítulo 12, não precisa abrir a sua Bíblia, mas Daniel 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então perceba, esse é um conceito do Antigo Testamento, que tem a sua origem no Antigo Testamento. Esse homem, portanto, conhecia, e o anseio desse homem importante, rico e jovem é o seguinte: o que eu preciso fazer para ter a certeza de que no dia da ressurreição eu não estarei entre aqueles que ressuscitarão para o horror e a vergonha eterna, mas eu estarei entre aqueles que vão desfrutar da glória eterna diante de Deus. Me diga o que eu preciso fazer. Quanto que tem que pagar? Diz para mim. Onde que tem que ir? Eu vou, eu só preciso saber o seguinte: o que eu tenho que fazer? Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para ter essa convicção. Agora perceba, esse homem, ele tinha todo o conforto que o dinheiro pode nos proporcionar nessa vida, mas ele quer chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e ter a certeza de que, se a morte chegar, ele fecha os olhos ali e abre na glória diante de Cristo Jesus, o Rei da glória, porque ele tem noção da realidade da morte. Certamente ele vê pessoas morrendo ao seu redor, e certamente a conclusão dele é óbvia: de que adianta tudo que eu possuo? A morte há de chegar a qualquer momento. Não há nada de mais importante do que ter a certeza da vida eterna. E ele quer saber: diz para mim, o que eu preciso fazer? E parece que ele está disposto a fazer o que for necessário para herdar a vida eterna. Sabe qual que é a questão aqui, irmãos? É que não há nada que o ser humano possa fazer para se salvar, para conquistar a salvação. Não há nada que você possa fazer para merecer algo de Deus. A salvação não é assim: olha, eu vou fazer isso, Deus, para em troca o Senhor me salvar. Não, queridos irmãos, a maioria das pessoas pensa que pode fazer algo para conquistar a salvação. Todavia, com o dinheiro não se compra a salvação, com a força dos próprios braços jamais alguém conquista a vida eterna. Jesus queria o coração desse jovem. Ele queria um coração contrito, rasgado na sua presença, um coração que reconhece a sua miséria. Jesus queria alguém que dissesse para ele assim: olha, Senhor, eu não posso fazer nada, eu preciso de Ti. Alguém que reconhece a sua incapacidade, e porque eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço também que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de Cristo.
era essa a postura que Jesus esperava. Todavia, não foi essa a postura desse jovem. Tanto que no versículo 19, fica claro para nós que Jesus não gostou da postura dele. Ele havia dito: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E veja a resposta de Jesus no versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Querido, esse verso aqui mostra para mim e para você que Jesus sabia que as palavras daquele jovem eram palavras superficiais. A expressão bom mestre não vinha do seu coração, mas era mecânico, era superficial, e Jesus sabia porque ele sonda o nosso coração. E aqui nós podemos lembrar de quando Jesus chama os fariseus de hipócritas e cita o profeta Isaías, dizendo assim: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu amado, a postura desse jovem que se aproxima de Jesus era assim, da boca para fora. Não era a postura de alguém que se entrega, de alguém que diz: eu preciso de ti, eu dependo de ti, mas era a postura de alguém que bate no peito e diz assim: fala para mim o que eu preciso fazer, porque eu vou fazer o que for necessário para ser salvo. Não era a postura de uma criança que depende, que entende a sua total e plena dependência do Pai. Esse jovem não tinha entendido o Evangelho, ele não conhecia o Senhor Jesus, ele não sabia que Cristo era suficiente, ele tinha a mentalidade de que ele poderia fazer alguma coisa e ter méritos para a sua salvação. E essa era exatamente a mentalidade do fariseu, que aqui nesse mesmo capítulo Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano, e Jesus fala sobre isso. Volte seus olhos aí para o versículo 9, por gentileza. O versículo 9 diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então tinha uma turma ali que confiava em si. E aí Jesus conta essa parábola, e a parábola nós conhecemos. Ele diz que o fariseu, ele chega ali diante da sinagoga, ele bate no peito e ele olha para todas as outras pessoas e ele diz assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais pecadores, eu sou dizimista. E aí ele começa a fazer uma lista daquilo que ele faz. Perceba a mentalidade: eu faço algo, eu mereço, obrigado porque eu sou assim, Senhor. Quantas vezes nós agimos assim também, irmãos? Quantas vezes a gente pensa: Senhor, obrigado porque eu vou à igreja todo domingo, obrigado porque eu faço isso, obrigado porque eu faço aquilo, obrigado, como se o que a gente faz nos torna merecedores da salvação. E Jesus diz nessa parábola que o publicano, ele bate no peito, ele sequer olha para o alto e ele diz assim: Senhor, eu sou um pecador miserável, sê propício a mim, tem misericórdia de mim. Então perceba a postura de um e a postura do outro. A postura do outro é de dependência: eu não me salvo, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu estou perdido. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Essa é a postura do publicano. Agora veja o versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus disse que o que foi justificado foi o publicano, aquele que teve uma postura de contrição, de dependência. Meus amados, costumo dizer que a maioria dos evangélicos tem essa visão de que são salvos porque cumprem os mandamentos, são salvos porque são bons, são salvos porque vão à igreja, são salvos porque têm cargos na igreja. E nós precisamos entender que não somos salvos pelo que nós fazemos, mas somos salvos pelo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Agora presta bastante atenção no que eu vou dizer. Eu não estou dizendo aqui que nós não precisamos obedecer, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que é possível cumprir as regras, cumprir os mandamentos, cumprir os dogmas da religião, ir à igreja todo domingo e mesmo assim não conhecer a Jesus, e mesmo assim não ser regenerado, e mesmo assim não ter a certeza da salvação. E era esse o caso desse jovem rico. Tanto que no verso 21 ele vai dizer que cumpre os mandamentos desde a sua mocidade. Portanto, ele não conhecia Jesus, ele não nasceu de novo, ele não era um jovem regenerado. Precisamos compreender, amados, que o Evangelho não é um conjunto de regras para serem obedecidas. Olha, obedece aqui essa lista de regras e em troca Deus vai te dar a salvação. Não. O Evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus. O Evangelho tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus, tem a ver com conhecer a Jesus de verdade. E quando nós conhecemos a Cristo de verdade, nós o amamos, e quando nós o amamos, nós o obedecemos. Portanto, não obedecemos para sermos salvos, mas obedecemos porque fomos salvos, porque Ele nos salvou, e nós o amamos, e a nossa obediência é uma expressão de gratidão e adoração àquele que